Foi a camada de geleia. Dá para todo mundo ver? Agora eu cubro com a outra parte. Por cima ele ficou retinho, tá vendo? Antes da cobertura, também na nossa pesquisa a gente descobriu que tem alguns lugares que assim que fecha, eles já colocam a cobertura do ganache. Mas nesse site que a gente encontrou a história original do Franz Sachê, antes de colocar a cobertura de ganache, a gente passa uma camada mais de geleia. Aqui só por cima, não na lateral. Só na superfície a gente passa uma camada fininha de geleia. Agora o alfajor. A massa ainda está na geladeira. Aí na receita de vocês a gente colocou para enfarinhar e abrir a massa. Pode fazer assim, mas aí vai adicionar farinha na massa. Vai dar uma ressecada maior nela. Então a gente faz assim, a gente coloca o filme embaixo, aí eu vou colocar a massa aqui e colocar o filme por cima e abrir por cima do filme, que aí não deixa a massa mais ressecada. Tem um tipo de alfajor que ele não é a massa de chocolate. É a massa clara. É que a gente escolheu para fazer aqui a massa de chocolate. Mas tem a massa clara também. Aí É só não colocar o cacau. É. E aí, mas se você não acrescentar o cacau, você tem que colocar mais amido. Porque o cacau também resseca a massa. Então você tem que acrescentar o amido e tirar o cacau. Aí fica a massa clara. É. Uma xícara e meia Isso. Não, meia xícara de cacau, eu ponho meia Acrescenta no amido. E ele não é com cobertura, né? Ele é polvilhado, parece. Existem os dois jeitos, polvilhado com açúcar de confeiteiro ou banhado no chocolate. Aí, o tradicional mesmo é com açúcar. Mas aí foi modificando com o passar do tempo, porque o alfajor original ele foi criado em Andaluzia, ele é árabe. Só que aí foi modificando, foi vindo para a América do Sul e na Argentina, que é onde falam que foi criado, eles fazem assim agora, com chocolate, banhado no chocolate. E esse aqui ele pode ser polvilhado. Pode ser polvilhado, isso. No lugar de você banhar, você coloca na peneira o açúcar e passa por cima. Ou também, se você preferir, enrolar ele no açúcar, que eu acho que vai ficar muito enjoativo. Então, eu acho melhor só peneirar um pouquinho por cima, fica mais saboroso. Quando ele ainda era árabe, ele tinha o nome de al-rasul, que o significado é recheado, que são as duas tortinhas recheadas. E na Argentina, que eles consideram os pioneiros, foi em 1869, que aí já vem essa transformação do banhado, chocolate. Que essa tradição na Argentina começou mesmo por causa do alfajor que todo mundo conhece, que é o Havana. Foram eles que falam até hoje, né, que o alfajor é argentino, quando na verdade não é. Aqui eu passei a camada fina da geleia de damasco. No recheio eu só espalhei com garfo, que é só para espalhar mesmo, não tem necessidade de ficar lisinho. Mas aqui, como eu vou colocar a cobertura por cima, se ele ficar assim o crespinho, ele não vai ficar tão bonito. Então o que eu faço? Depois que eu espalhar, eu pego uma espátula lisa embaixo, qualquer espátula de manteiga, qualquer uma,
e eu vou só passar para ela alisar a massa. Aqui, ó, eu coloquei só um pedaço da massa, porque eu só vou demonstrar para vocês. Coloquei o filme por cima e agora eu vou abrir com o rolo. A espessura tem que ser mais ou menos de 2 milímetros, não pode passar disso, porque senão ele vai ficar muito grande e quando você for rechear vai ficar uma torona assim mesmo, vai ficar feio, que não é o alfajor, não é assim. São 2 bolachinhas finas recheadas. Agora ele ficou lisinho, certo? A hora que eu despejar o ganache, ele não vai ficar crespo. Esse ganache que a gente preparou, que a Catarina mostrou para vocês, derreteu o chocolate com creme de leite no banho-maria. Ele vai ficar nessa consistência. Essa consistência é uma consistência mole, que eu não vou pegar e passar com a espátula. Eu vou jogar por cima dele para ele escorrer. Se eu jogar ele em cima do prato, conforme ela for escorrendo, ele vai ficar todo na lateral do prato, não vai ficar uma coisa bonita. Então, o que a gente usa? Uma grade. Essa grade é própria para bolo, mas a gente não precisa usar esse tipo de grade. Pode ser aquela grade que nas formas de assar frango, essas coisas, vem a grade para não encostar a gordura. Qualquer coisa que deixe o seu bolo afastado da superfície, para ele poder escorrer e não grudar embaixo. E sempre a gente coloca alguma coisa embaixo, porque o que vai cair de cima é a cobertura, então não tem necessidade de ir para o lixo, é a coisa boa. Então é só depois você raspar e usar ela de novo. Aqui eu vou transferir ele aqui por cima e vou jogando o ganache mole por toda a lateral para ele escorrer, eu não vou passar a faca. E por cima para ele ficar retinho, certo? Aqui eu já abri a massa, eu passo a mão para ver se ela está toda por igual. Eu tiro o filme de cima. Antigamente, quando ele ainda era árabe, o formato dele era quadrado. Hoje em dia a gente só encontra alfajor redondo. Então eu vou cortar com aro normal, ele tem 2,5 cm, no máximo 3 cm. E é só pegar na massa e apertar que já corta no formato. Nessa parte você tem que ter muito cuidado, porque como a massa ela vai muita manteiga, ela ainda é muito mole. Então para você tirar ele daqui e transferir para a forma, você tem que ir bem devagarinho com uma faca assim e ir tirando ele. Se o senhor quiser vir mais aqui perto, pode vir, fica à vontade. Muito obrigada. Ó, eu só vou colocando com a colher para ele escorrer. Essa massa aqui que eu estou usando, ela ainda está um pouco quebradiça porque ela não ficou o tempo certo na geladeira. Mas se você deixar, ela vai dar uma endurece, não pode ficar também muito tempo. A massa que a gente fez, que a gente já deixou pronto para vocês degustarem, a gente fez ontem e a gente deixou na geladeira até hoje de manhã. Quando a gente chegou, a massa estava um pouco dura, então você tem que apertar ela um pouco para ela voltar ao normal. Mas também não pode deixar ela muito mole, senão você não consegue tirar ele do filme.
Quando você for cortar, você sempre tem que fazer número par, porque como são bolachinhas, você vai ter que unir uma parte na outra, senão vai sempre sobrar uma fatia da bolacha. Então você sempre tem que fazer em número par. E ela escorreu por toda a lateral, certo? O sachê torte, ele vem em cima, ele é escrito sachê e tem a decoraçãozinha na lateral. A gente faz essa decoração com a mesma ganache. Só que se eu for usar a ganache nesse ponto que ela tá aqui, ela tá muito mole. Eu não vou conseguir escrever. Então o que que a gente faz? A gente colocou no saco de confeitar. Aqui a gente colocou o bico. Mas se não tiver bico, não tem necessidade, porque ela é o bico redondinho normal. Pode ser num saquinho de gelinho, ou num saquinho de guardar comida normal, ou até mesmo no papel manteiga. E aí a gente deixou esse saco um pouco na geladeira, para ele endurecer a ganache, para eu conseguir escrever. Porque se eu colocar assim mole, ela não vai dar escrito nenhum, certo? É a mesma ganache. Ó, dá pra vocês perceberem que ela já parou de escorrer, ó. Ela tá com os pingos, mas esse pingo não escorre mais. É o dela mesmo. Então daqui eu já posso transferir. E aqui sobrou toda a ganache, tá vendo? Vai escorrer, pode falar. Se você escorrer chocolate, passasse, poder escorrer, ficaria diferente ou não? Se você passar com a espátula, pra você passar com a espátula, ele tem que ficar mais durinho. Se você passar com a espátula, ele não vai ficar liso, entendeu? Ele vai ficar com toda a marca da espátula. Se você passar assim, ele vai ficar aqui, entendeu? Aí vai passar pra lá, ele vai ficar marcado. E misturaria com o recheio, né? Não entendi. Misturaria com o recheio, se você passasse. Na parte de cima sim, porque como ele vai estar mais grosso, a hora que você for passar a espátula, ele vai tirar um pouco da camadinha do damasco que ficou. Então o ideal é ele estar bem líquido mesmo, que aí ele vai escorrendo naturalmente. E esse daqui que sobrou é só guardar e utilizar por dentro do saco para depois poder confeitar. A receita original do sachê que estive em cima é com chocolate ao leite mesmo, ganache escuro. Com a mesma ganache que você usa no de baixo. Não é com branco. Não, ele vem... Depois eu até trouxe um livro, eu mostro para vocês se vocês quiserem. Ele é escrito exatamente igual. Você só vai perceber que ele está escrito porque ele fica em relevo. Mas a cor é exatamente a mesma. Aqui nesses saquinhos, eu só coloquei essa etiqueta na ponta, que como ele ficou guardado na geladeira, para não ficar aberto e para não escorrer. Eu fiz um com o bico redondinho normal, não sei se dá para vocês verem, que ele é bem pequenininho, só bolinha. E o outro é um pitanga também bem pequenininho. Aí com esse redondinho eu vou escrever e com o pitanga eu vou decorar a lateral. Agora eu já cortei no aro. Eu só vou colocar ele no forno por 15 minutos a 180